Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai falar de comparação de médias para amostras dependentes. Então, uma forma da gente tentar controlar o efeito de fatores externos é usar uma amostra como controle dela mesma. Como exemplo, a gente tem os estudos de intervenção, que vão avaliar a mesma amostra antes e após essa intervenção. Esse tipo de análise estatística também é conhecida como dados pareados, emparelhados ou amostras dependentes. Então, a gente vai observar a mesma unidade em dois momentos ou em duas situações. Então, para comparar as médias, eu vou ter as observações dos N indivíduos em dois momentos. Então, vamos supor que eu tenho pacientes no momento 1 e no momento 2. Então, eu vou coletar os dados no momento 1, vou chamar de x1 e do momento 2 de x2. Então, eu vou ter uma série de dados que vai de 1 a n no momento 1 e de 1 a n no momento 2. N é o tamanho da minha amostra. Essas amostras, então, em dois momentos, elas são impares. Eu tenho o mesmo indivíduo 1 coletado para x1 e para x2. Então, eu tenho essa observação que é x11 com x12 do mesmo indivíduo. E isso vai de 1 até n. Tá? Então, eu vou definir uma outra variável aleatória que vai ser a diferença do 1 para o 2. Pode ser o x1 menos o x2 ou o x2 menos o x1. Isso vai de cada um como montar essa diferença. Tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer o x1 menos o x2. Então, eu vou ter uma nova amostra agora das diferenças que vai variar de 1 até n, que é o tamanho da minha amostra. Então, eu vou supor agora que eu tenho que essas diferenças, ela tem uma distribuição normal com média μd e uma variância que é o sigma2 das diferenças. Tá? Então, como é que eu calculo esse d barra, a minha média amostral? A minha média amostral vai ser a soma de todas as diferenças dividida por n, ou o somatório da diferença de cada par dividido por n, que é a mesma coisa que a média no momento 1 menos a média no momento 2 para as variáveis originais x1 e x2. Tá? Então, eu tenho que o d barra vai ter uma distribuição também normal, agora com média μ das diferenças, que é a mesma média, tá? Porque a estatística média é uma estatística não viciada, e a variância, a nova variância agora do d barra vai ser a variância de d dividido por n. Então, eu vou considerar como estatística de variabilidade o meu S quadrado de d. Meu S quadrado de d vai ser cada di menos o d barra elevado ao quadrado dividido por n menos 1, porque é amostral. Como eu não tenho o sigma 2 de d, eu vou ter que usar essa estatística amostral. Como eu vou usar essa estatística amostral, eu vou ter que passar agora a usar a minha distribuição t-student, com n menos 1 graus de liberdade. E a minha estatística aqui é o d barra menos o μd dividido por SV dividido por raiz de n, que é a mesma coisa que passar esse raiz de n aqui para o numerador. Como o μd é igual a 1 μ1 menos 1 μ2, qualquer afirmação que eu fizer sobre o μ1 menos 1 μ2 equivale a uma afirmação sobre o μd. Então, como eu posso montar essas minhas hipóteses? O meu H0 vai ser o μ1 menos o μ2, que é igual a 0. A minha hipótese alternativa pode ser μ1 menos o μ2 menor do que 0, maior do que 0 ou diferente do que 0. Ou eu posso levantar minhas hipóteses diretamente em relação às diferenças. Então, a minha hipótese nula é o μd igual a 0 e a minha hipótese alternativa vai ser o μb menor, maior ou diferente de 0. Então, como exemplo, vamos supor aqui que eu tenho o objetivo de avaliar a efetividade de uma dieta combinada com um programa de exercícios físicos para reduzir o meu nível de colesterol. Os níveis de colesterol são essa coluna col aí, que foram medidas no início e no final do programa em 12 pacientes. Então, aqui eu tenho 12 linhas, 12 pacientes. Para cada paciente eu tenho o colesterol no momento 1 e no momento 2 após essa intervenção com dieta e atividade física. Então, vocês vão reparar que aqui eu tenho redução de uma unidade, aqui eu tenho aumento, aqui eu tenho
uma redução e tem uma certa variabilidade. Como é pareado, eu tenho o mesmo indivíduo em dois momentos, eu vou calcular o meu D aqui. Então, o meu D vai ser o Mi1 menos o Mi2, ou X1 menos o X2. Então, 201 menos 200, o 231 menos 236 e assim por diante. Então, essa diferença ela pode ser positiva ou negativa. Em média, como é que eu calculei a média? Somei os 12, dividi por 12, deu 20,17. Tá? Para calcular o desvio padrão amostral ou a variância amostral, eu vou primeiro calcular as diferenças menos a média das diferenças e depois elevar esse valor. Então, esse aqui é o D menos o D barra. O D barra é esse 20,17. Vou elevar esse valor ao quadrado, depois eu vou somar tudo isso e dividir por n menos 1, que é 11. Tá? Então, como o MID é o Mi1 menos o Mi2, e qualquer afirmação que eu fizer sobre Mi1 menos Mi2 equivale à informação sobre MID, eu vou montar a minha hipótese desta maneira. MID igual a zero, a minha hipótese nula, ou seja, não tem efeito desse tratamento com dieta e atividade física, ou não. O MID é maior do que zero. Por que eu estou fazendo um teste unilateral? Eu estou fazendo um teste unilateral, eu vou verificar se eu posso considerar que o meu MID é maior do que zero, porque eu fiz a primeira coluna menos a segunda. Então, o antes do tratamento menos o após o tratamento. Se essa diferença for positiva, significa que eu tive uma redução de colesterol. Por isso que eu estou usando a minha hipótese alternativa MID maior do que zero. Lá na tabela anterior eu já tinha calculado os somatórios dessas diferenças ao quadrado, que deu esse 5.885,67. Vou dividir aqui por n-1, que dá 11. Então, eu tenho aqui a minha variância amostral, é 535,06. Eu vou calcular a minha estatística T. A minha estatística T é a raiz quadrada de n, que vale 12, vezes a média, menos o zero, que é esse zero da minha hipótese nula, dividido por raiz quadrada de 535,06. Então, a minha estatística observada do teste T é 3,02. Eu preciso saber se é suficientemente grande. Para eu saber se é suficientemente grande, eu tenho que consultar a tabela da T. A tabela da T com 11 graus de liberdade, que é n-1, tamanho da amostra menos 1, porque eu tenho 12 observações pareadas. Então, eu vou lá na minha tabela da T, eu vou olhar na coluna onde eu tenho um nível de significância de 0,05. Então, se a tabela te der as áreas bilaterais, tem que olhar na coluna 0,10, tá? E o que eu vou achar lá? Eu vou achar o meu T crítico 1,7959. E eu observei 3,02. Então, essa área em azul vale 0,05, que é o meu nível de significância, e você vai ver que o seu T observado está superior ao seu T crítico. Então, esta área aqui em laranja, eu calculei aqui para vocês o p-valor, é olhar na tabela onde está o 3,02 e ver quanto que vale essa área do 3,02 em diante. Vale 0,006. Esse valor é menor do que 5%, assim como o T observado é maior do que o T crítico. Então, o que eu concluo? Considerando um nível de significância de 5%, há evidências para dizer que essa dieta, combinada com um programa de exercício físico, é efetivo para a redução do nível de colesterol, ou seja, houve uma redução significativa nos níveis de colesterol e foi observada uma redução de 20,17 unidades em média. Tá bom? Obrigada por assistir o vídeo. Até mais.